Olá, pessoal, bem-vindos de volta à oficina de projetos. A gente está na aula 2 e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente entende quem são os nossos beneficiários e faz um projeto que realmente atenda às necessidades das regiões de vocês. Então, como a gente conversou aqui anteriormente, o nosso objetivo é pensar juntas sobre soluções para os problemas que vocês vivem, na região. Na aula passada, a gente refletiu sobre que problemas eram esses e quem seria beneficiado se esses problemas fossem resolvidos. E agora, que a gente já pensou em quais são essas frustrações, esses incômodos que vocês gostariam de resolver, eu queria que a gente desse um passinho para trás para a gente refletir sobre a importância da gente conhecer muito bem os nossos potenciais usuários ou beneficiários. Então, quando a gente fala sobre desenvolvimento de projeto, até produto, de serviço, é comum que a gente escute sobre a importância de conhecer e dialogar com as pessoas. Mas por que isso é tão importante? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? Uma história para a gente pensar um pouquinho sobre ela. Então, o meu exemplo é o seguinte: imagina que eu, Júlia, quero criar um novo brinquedo, quero criar um novo produto. E esse brinquedo ele vai ser para crianças de 6 a 8 anos. Eu, pessoalmente, tinha 6 anos em 1999. As minhas referências do que era divertido, o que me interessava, o que era muito incrível naquela época para mim, é muito diferente do que é hoje em dia. Eu assistia televisão a maior parte do tempo, eu soltava pipa, brincava com Polly, com Barbie, assistia Tom e Jerry. Internet, então, nem se fale. A gente não tinha nenhum acesso, certo? Agora, imagina se eu pego essa criança, que foi a Júlia, de 6 anos, lá em 1999, e eu uso ela como padrão para criar esse meu brinquedo. Então, ou então que eu, tudo bem, não pego só a Júlia, mas eu converso com os meus amigos que têm a mesma idade que eu e pergunto o que eles gostavam quando eles tinham lá os seus 6 anos. Eu vou, faço isso, desenho o brinquedo, peço para uma fábrica fazer, faço a publicidade desse brinquedo, coloco nas lojas, gasto uma super quantia de dinheiro nesse processo para lançar o meu brinquedo. Vocês acham que vai dar certo? Que o meu brinquedo vai vender super bem? O que tem de errado nesse meu processo e nessa minha lógica? Bom, para começar, eu não conversei nesse processo com nenhuma criança de 6 a 8 anos em 2021. Eu não considerei que elas têm referências muito diferentes das minhas. E eu não levei em consideração, por exemplo, que talvez boa parte delas, dependendo do meu público-alvo, tem acesso a celular ou tem acesso à internet, quais são os desenhos que elas assistem hoje em dia, e provavelmente as bonecas que elas brincam não tá tanto para Barbie, mas está mais para LOL. Ou seja, se eu quero criar alguma coisa, eu preciso conhecer super bem quem é esse meu público-alvo. Eu preciso mostrar para eles qual é a minha ideia. Eu preciso conhecer esse público-alvo muito bem. Eu preciso entender se isso que eu estou entregando faz sentido para a realidade dessas pessoas, certo? E, principalmente, eu preciso ir validando se essa ideia é boa ao longo do processo, para eu não gastar todos os meus recursos, como tempo e dinheiro, numa ideia que eu não tenho certeza que vai dar certo. Ok, Júlia, eu entendi que é super importante que a gente converse com as pessoas com quem a gente vai trabalhar e vão ser nossos beneficiários nos projetos. Mas como é a forma mais fácil da gente começar a fazer isso? Bom, eu diria que a forma mais simples e a minha maior dica para você quando for aprender sobre o seu potencial usuário ou beneficiário é que você escute essa pessoa. Mas que você escute essa pessoa de uma forma profunda, de uma forma genuína, para realmente conhecê-la. E qual é a estratégia que a gente pode usar para realmente conhecer uma pessoa? Eu vou começar te mostrando o contrário da estratégia que eu quero que a gente use. O que a gente está normalmente acostumado a fazer quando a gente conhece ou quando a gente conversa com alguém? Quais são os tipos de escuta mais comuns que a gente tem no nosso dia a dia? Eu vou fazer aqui alguns tipos e eu quero saber se você se identifica. Então, a situação é a seguinte: imagina que eu moro com outras pessoas
e que a gente tem uma super dificuldade de resolver a louça da nossa casa. Então, sempre tem louça na pia e tá sempre todo mundo reclamando sobre uma pessoa específica que usa os pratos, os talheres, mas que não lava a louça que usou. Sendo que o combinado inicial era que cada um lavasse a sua louça. Agora, imagina que eu vou pegar essa situação e que eu quero contar essa situação para uma amiga que não mora na casa, porque nesse dia eu tô super estressada com essa situação, tô super irritada. E aí, eu vou fazer aqui com vocês alguns tipos de escuta que a gente normalmente recebe quando a gente tem algum incômodo ou quando a gente quer falar sobre alguma coisa que é importante pra gente. O primeiro tipo de escuta é mais ou menos esse aqui. Uhum, sim. É mesmo? Ela falou isso? Caramba. O que que eu tô fazendo aqui, pessoal? Eu não tô dando atenção plena para essa pessoa. Eu tô ao mesmo tempo escutando e olhando alguma coisa no meu celular. Segundo tipo de escuta que a gente normalmente tem. Nossa, Júlia, o que eu acho que você tem que fazer é que você precisa falar para ela que se ela não lavar a louça, vocês vão ter que encontrar outra pessoa para ficar no lugar dela. Assim, vocês vão ter que encontrar outra pessoa para morar, porque senão era o combinado. Eu acho que essa é a melhor coisa que você pode fazer nesse momento. O que que eu fiz agora? Eu dei um conselho para essa pessoa. Talvez a Júlia não tenha nem pedido esse conselho. E talvez eu nem saiba direito exatamente como é que é a situação, ou quais são exatamente as frustrações e os incômodos dela. Mas rapidamente eu já tenho uma solução para essa pessoa. Terceiro tipo de escuta. Olha, Júlia, eu entendo que você fica incomodada, mas você tem que ver que a Maria, bem, ela trabalha muito, né? E aí ela não tem tempo de ficar lavando louça. Também é, eu acho que você tá errada nessa situação, sabe? Porque você tinha que entender um pouco mais ela e tinha que aceitar que essa é a realidade. O que que eu fiz agora? Eu decidi que a Maria, que não lavava a louça, era quem estava certa e que a Júlia era quem estava errada. Quarto tipo. Nossa, Júlia, você tá reclamando disso, mas lá na minha casa é muito pior. Você acredita que a namorada do meu irmão, ela tá morando lá em casa e ela cozinha a marmita pra fora e ela não lava nada. Eu que tenho que ficar lavando o tempo inteiro. Esse quarto tipo de escuta é quando, em vez de você estar presente para o que a pessoa está falando, você traz o foco para si. Eu não estou falando aqui que existe uma forma certa ou errada de escutar alguém, mas existem algumas formas de conexão que vão além dessas que a gente está mais acostumado a fazer. Então, o convite é que, enquanto você formula o seu projeto, que você converse com essas pessoas que são seus potenciais beneficiários, professores, jovens, crianças, grávidas, idosos, enfim, quem vai ser o beneficiário do seu projeto, e que você exercite escutar atentamente aquela pessoa, checando com ela se o que foi dito é realmente o que você entendeu, focando na história, na situação daquela pessoa, em vez de trazer o foco para si ou não dar atenção plena. Dessa forma, você vai conseguir se conectar ainda mais com essa pessoa, entendendo as suas necessidades, as suas frustrações e os seus incômodos. Uma estratégia que ajuda muito a gente a entender alguém é utilizar as perguntas abertas. Eu vou falar aqui 2 exemplos de perguntas relacionadas ao meu exemplo lá do brinquedo. E eu quero que você pense nas respostas que você daria a cada uma delas, baseado na sua experiência de infância, tá? A pergunta 1 é o seguinte: você gosta de brincar? E a pergunta 2 é a seguinte: me conta sobre uma brincadeira que você fez quando era criança e que acabou dando meio errado. Bom, como você pode ver, na pergunta 1, você provavelmente vai me responder sim ou não, gosto, não gosto, mais ou menos. E na pergunta 2, você vai me contar uma história. Então você pode me contar sobre a vez que você estava aprendendo a dar estrelinha e quebrou o braço, ou sobre quando você cortou uma pipa pela primeira vez do seu amigo e vocês acabaram brigando. Ou você pode me contar um pouco sobre como, na verdade, você não brincava muito quando você estava em casa, porque você passava a maior parte do tempo cuidando dos seus irmãos. Você percebe que na segunda pergunta eu tenho muito mais acesso a histórias, a emoções, a sensações e ao seu passado, de forma geral?
Quando a gente fala sobre perguntas como a primeira, a gente está falando sobre perguntas fechadas. Nas perguntas fechadas, as respostas normalmente são limitadas. Elas conseguem ser respondidas com sim ou com não, com mais ou menos, com talvez. Já a segunda pergunta dá margem para uma resposta aberta, que nos ajuda a entender um pouco mais sobre a realidade daquela pessoa que a gente está trabalhando. Então, as perguntas abertas, pode perceber, elas normalmente começam com como, quando, por quê, de que forma, me conta sobre. Agora me conta, pensando no tipo de projeto que você gostaria de fazer e nos beneficiários que você gostaria de trabalhar, que tipo de perguntas abertas você faria para essas pessoas para entender um pouco mais sobre a realidade delas? Bom, por hoje eu fico por aqui. E deixo a provocação de vocês conhecerem cada vez mais as pessoas com quem vocês querem trabalhar. Não esqueçam de estarem presentes e atentos quando forem conversar e de fazer boas perguntas abertas para entender cada vez mais sobre a realidade dos potenciais beneficiários de vocês. Até logo!